Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo ao estudo de mais uma lição da Escola Sabatina. No tema de hoje, nós temos a escolha do companheiro de vida. O verso áureo declara assim: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Provérbios 13, 20. Mostrando a importância dos companheiros de vida que escolhemos, quanto mais quando se fala então a respeito do cônjuge. A primeira pergunta então declara assim: desde quando os pais devem influenciar os filhos quanto às amizades? Qual deve ser a preocupação dos jovens que pretendem se casar? Texto de Provérbios 14, os versos 26 e 33. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. Temos mais informações no livro Patriarcas e Profetas, na página 176, e também do Ciência do Bom Viver 359, dizendo o seguinte: pais e mães devem sentir que se lhes impõe o dever de guiar as afeições dos jovens, a fim de que possam ser colocadas naqueles que hajam de ser companheiros convenientes. Devem sentir como seu dever, pelo seu próprio ensino e exemplo, com a graça auxiliadora de Deus, modelar de tal maneira o caráter de seus filhos desde os mais tenros anos, que sejam puros e nobres, e sejam atraídos para o bem e para o verdadeiro. Os semelhantes atraem os semelhantes apreciam os semelhantes. Que o amor pela verdade, pureza e bondade seja cedo implantado na alma, e o jovem procurará a companhia daqueles que possuem essas características. Pesem os que pretendem casar-se, todo sentimento, e observem todas as modalidades de caráter naquele com quem desejam unir o destino de sua vida. Seja todo passo em direção ao casamento caracterizado pela modéstia, simplicidade e sincero propósito de agradar e honrar a Deus. O casamento afeta a vida futura, tanto neste mundo como no vindouro. O cristão sincero não fará planos que Deus não possa aprovar. Que textos belíssimos temos aqui, tantas informações preciosas para aqueles que estão buscando um companheiro para a sua vida. O que se deve olhar, então? Deve simplesmente olhar superficialmente? Não, deve em todos os aspectos ser pesado, aqui fala, né? Aqueles que pretendem casar devem pesar todo o sentimento e observar todas as modalidades de caráter com aquele que lhe pretende se casar. Então, desde quando os pais devem influenciar os filhos quanto às amizades? Desde os mais tenros anos. Isso é muito importante, porque fala que os semelhantes atraem os semelhantes. Então, se a amizade que foi escolhida ali para o seu filho não é uma amizade que vai lhe trazer bem, a probabilidade dele se assemelhar com aquele companheiro que não é de muita boa qualidade, que não tem muita qualidade, vai ser muito grande para ele se assemelhar com isso. Então, os pais devem influenciar os filhos desde os mais tenros anos, como diz aqui. E qual deve ser a preocupação dos jovens que pretendem se casar? Como já citamos,
olhar os mínimos detalhes, procurar honrar a Deus acima de tudo, procurar um parceiro que Deus aprove, e fala da importância que o casamento vai afetar a sua vida, tanto aqui como no mundo vindouro. A segunda pergunta diz: o que é o amor? 1 Coríntios 13, 1 a 8 e 13 nos dizem: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Agora, pois, permanecem a fé e a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Nesse belo texto de Coríntios, nós vemos que não importa se eu fizer de tudo, se eu entregar meu corpo para ser queimado, se eu der tudo que eu tenho aos pobres, mas se eu não tiver amor, de nada vai me servir. Então, nesse texto de Paulo é apresentado o verdadeiro amor, assim como a Bíblia define. E as notas vão nos deixar bem clara a natureza do amor. Essa é uma questão milenar, o que é o amor? E as pessoas confundem a questão sentimental, né? É o que Ellen White vem falando aqui no Ciência do Bom Viver 358 e também no Patriarcas e Profetas 176. É o amor um dom precioso que recebemos de Jesus. A afeição pura e santa não é sentimento, mas princípio. Os que são movidos pelo amor verdadeiro não são irrazoáveis nem cegos. Ensinados pelo Espírito Santo, amam a Deus supremamente e ao próximo como a si mesmos. O verdadeiro amor é um princípio elevado e santo, inteiramente diferente em seu caráter daquele amor que se desperta por um impulso e que subitamente morre quando severamente provado. É pela fidelidade para com o dever na casa paterna que os jovens devem preparar-se para os seus próprios lares. Pratiquem eles aqui a abnegação e manifestem bondade, cortesia e simpatia cristã. Assim o amor será mantido cálido em seu coração. E aquele que parte de um lar semelhante para se colocar como chefe de sua própria família, saberá como promover a felicidade daquela que escolheu para companheira de toda a vida. O casamento, em vez de ser o final do amor, será tão somente seu começo. Diante do que nós lemos, fica a devida reflexão sobre a felicidade. As pessoas buscam a felicidade através do amor. E realmente, através do amor nós conseguimos alcançar a felicidade. O problema está o quê? Na definição do amor. Poderíamos aqui discorrer longamente sobre os diversos termos na própria língua grega e tudo mais, que vão falar de aspectos diferentes realmente do amor, o amor de uma amizade, o amor erótico, o amor então que é incondicional, que é o chamado ágape, né? Que é o amor de Deus, que a Bíblia vem destacando justamente. Então não é uma questão de merecermos amor da parte de Deus, e no entanto Ele nos oferece o amor
mesmo assim. Mas a gente confunde muito essa questão de sentimento. Mas quando você tem um princípio elevado, santo como o amor, ele não é volúvel como os nossos sentimentos, porque é natural, não é que é um problema o nosso sentimento ser volúvel, é natureza dele que seja assim. Mas nós vamos ser regidos só por instintos, só por uma questão básica das paixões? Não, nós somos seres racionais, então nós vamos ter esses princípios do amor, da esperança, foi falado de várias coisas, né? Da fé. Esses são princípios que vão nos nortear a vida também. Então aqui destaca a parte do casamento, né? Como que é importante quando os jovens têm esse exemplo já no lar paterno, lar materno, e agora ocorre que eles vão dar início a um novo lar e eles são já capacitados, bem preparados para então promover a felicidade do outro, vai buscar a felicidade do outro. E aí então que se concretiza o que é dito na frase final, né? O casamento, longe de ser o final, será tão somente o começo do amor. Muito importante que nós vemos também aqui, falando que o verdadeiro amor, ele não é irrazoável e nem cego. Então nós vemos muito hoje em dia por aí ser falado, né? Estou apaixonado, eu não vejo nada, eu faço tudo por impulso, mas esse não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, então, ele é racional, ele é um princípio, como diz aqui. Vamos então para a terceira pergunta, parte A. Tem os jovens que dar satisfação aos pais quanto à escolha? B. Como se portou Isaac quanto a este importante assunto? C. Quantos anos ele tinha na ocasião? Êxodo 20, verso 12 declara: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O quinto mandamento, portanto, apresentado. Provérbios 16, verso 9: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vamos ler no Ciência do Bom Viver 3:5-9 e no Patriarcas e Profetas 1:7-5. Se desfrutais a bênção de ter pais tementes a Deus, procurai deles conselhos. Abri-lhes vossas esperanças e planos. Aprendei as lições que lhes ensinaram, as experiências da vida, e poupar-se-vos-ão muitas dores. Sobretudo, fazei de Cristo vosso conselheiro, estudai sua palavra com oração. Isaac foi altamente honrado por Deus, sendo feito herdeiro das promessas pelas quais o mundo deveria ser bendito. Entretanto, aos 40 anos de idade, sujeitou-se ao ensino de seu pai ao designar seu servo experimentado e temente a Deus, a fim de escolher-lhe uma esposa. E o resultado daquele casamento, conforme é apresentado nas Escrituras, é um quadro terno e belo de felicidade doméstica. E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim, Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis 24, 67. Então, tem os jovens que dar satisfação aos pais quanto à escolha, contanto que os pais sejam crentes tementes a Deus. Aqui deu também essa informação, porque muitas vezes, se o pai não for temente a Deus, ele não vai ter essa mesma sabedoria ao dar esse conselho para o filho de qual seja a melhor companheira para ele. Mas tendo então os pais tementes a Deus, ele deve procurar conselhos. E como se portou Isaac quanto a este importante assunto? Fez justamente isso. Então Isaac, aos 40 anos de idade, já adulto, mas se rendeu aos conselhos do pai, que o pai pudesse escolher então a sua esposa, e nós vemos aqui o resultado desse casamento
foi muita felicidade que então eles gozaram, esse casal, né? E quantos anos ele tinha na ocasião? 40 anos aqui, né? Como foi citado. Eu lembro que tem uma outra passagem falando de Esaú, agora eu não vou me recordar exatamente a idade dele, mas já uma idade mais avançada, que ele se casa. Mas aí ele faz errado, porque a escolha que ele toma era justamente uma mulher fora do povo de Deus, e depois ele contrai uma segunda núpcias também com outra mulher mais adiante. Então Esaú, digamos assim, esperou ter mais idade, mas a escolha errada, depois caiu na poligamia, então não cumpriu parcialmente, né, o plano. Então não adianta de nada, né? Quarta pergunta: qual a idade ideal para se poder buscar um companheiro de vida? Provérbios 13:1 nos diz: o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a reprovação. Vamos ao texto do Mensagens aos Jovens, página 452. Afeições formadas em tenridade têm muitas vezes resultado em uniões infelizes ou em vergonhosas separações. As uniões precoces, formadas sem o consentimento dos pais, raramente são felizes. As afeições juvenis devem ser refreadas até chegar o período em que a idade suficiente e a experiência tornarão honrosa e segura a sua manifestação. Os que não se refrearem estarão em perigo de arrastarem uma existência infeliz. Um jovem entre os 10 e os 20 é incapaz de julgar a habilidade de uma pessoa tão jovem como ele mesmo para ser sua companheira por toda a vida. Então aqui nessa pergunta vem nos questionando sobre a idade ideal e vem nos falando sobre vários pontos. Eu queria destacar aqui que Ellen White comenta que raramente são felizes aqueles que vão contra o aval dos pais ou que se unem de maneira precipitada, precoce. Pode acontecer? Pode acontecer de dar certo, e o jovem sempre vai estar predisposto a achar alguma história, algum caso, depende de um parente, que deu certo, mesmo tendo feito errado, né, o planejamento precipitado, o casamento e tudo mais. Mas isso é raro. E o jovem, por outro lado, não vai ver os exemplos que deram errado, né, que aí vai ser a maioria, né? Então tem essas questões. Aqui falou da idade entre 10 e 20, né, que tomar uma decisão final antes dos 20 anos é temerário. Vamos então para a quinta pergunta. E se os jovens não esperam a idade e dão o passo sem o devido amadurecimento? Provérbios 19:2. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. No Mensagens aos Jovens 452 diz assim: depois de se haver tornado o juízo deles mais assentado, consideram-se ligados um ao outro por toda a vida e talvez incapazes de se tornar mutuamente felizes. Então, em vez de fazer de sua sorte o melhor que podem, lançam-se recriminações, a brecha que os separa se alarga, até que se estabeleça positivamente a indiferença e a negligência mútuas. Para eles, nada existe de sagrado na palavra lar. Sua própria atmosfera acha-se envenenada por palavras desamorosas e amargas censuras. Que triste situação que acabam estando alguns. Então, essas pessoas que dão o passo sem terem tomado o devido amadurecimento. Então, muitas vezes vão se encontrar depois, quando tiverem retomado seu juízo, vão se encontrar
em uma situação que eles não podem mais se desvencilhar dali, porque casaram, fizeram um voto, e esse lar, ao invés de ser bom para eles, de um procurar a felicidade do outro, não, fala que a indiferença se alarga, as más palavras, e eles se tornam cada vez mais infelizes. E se você achar que essa união é um fracasso, ela certamente será um fracasso. Então aqui Ellen White ainda fala, né, que justamente existe essa atmosfera envenenada, uma vez que a pessoa ela percebe que fez a precipitação e agora, em vez de se esforçarem de fazer o melhor que podem, aqui diz, né? Ou seja, pode ser que o casal não esteja completamente unido em propósitos, em pensamentos, mas buscar a união cada vez maior. Agora, o que deveria ter sido feito antes, mas que seja feito durante o casamento. Mas em vez disso, partes para desistência quase. Mas desistir do quê? Você já fez o voto e agora deve fazer o melhor que pode. E esses casamentos podem dar certo se os dois lados quiserem. Então é isso que é importante nós entendermos. É muito relativa essa questão das pessoas acharem que estão fadadas ao sucesso e ao fracasso. Porque o que acontece? A gente vê por outro lado. Casamentos que tinham tudo para dar certo, e o que pode acontecer? Dar errado. Dar errado também. Por que isso aconteceu? Durante os anos não houve esforço, não houve o que está falando aqui, né? Começou então a negligência, a indiferença um com o outro. Um casal que se uniu bem pode fracassar também. Nós podemos usar o mesmo exemplo da vida do cristão, aquele que se converte e que a cada momento, não importa ele estar convertido, estar salvo, se ele estará salvo para o resto da vida toda, ele pode acabar, se ele não continuar progredindo na sua vida espiritual, acabar se perdendo esse caminhar com Deus. A mesma coisa no casamento. Então, se começou bem, se havia amor, mas não houve esses passos contínuos, mútuos, pode acontecer também desse casamento estar sendo finalizado. A sexta pergunta: que tipo de companhia os jovens devem descartar totalmente e por quê? Provérbios 15:10 nos diz: correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Também temos 2 Coríntios 6:14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Muito interessante esse texto de 2 Coríntios, mostrando que não tem como ligar algo que é incompatível. Então não tem como unir água com óleo, não tem como unir a fidelidade com a infidelidade, a justiça com a injustiça. Então não vos prendais a um jugo desigual. Agora vamos a várias notas aqui na sequência. Primeiramente, Testemunhos para a Igreja, volume 4, 504 e depois ainda na 505. Muitos há que estão perdendo o interesse e a confiança na verdade por terem entrado em íntimo contato com os incrédulos. Respiram uma atmosfera de dúvida, desconfiança e infidelidade. Outrora era para eles um privilégio e prazer falar acerca de sua fé e esperança. Chegam, porém, a relutar para mencionar tal assunto, sabendo que aquele com quem uniram o destino não tem nenhum interesse no mesmo. O incrédulo poderá ser dotado de excelente caráter moral. O fato, porém, de que ele ou ela não atendeu às reivindicações de Deus e negligenciou tão grande salvação é razão suficiente para que se não consume tal união. Alega-se, por vezes, que o incrédulo é favorável à religião e é tudo quanto se poderia desejar para um companheiro, a não ser uma coisa:
não ser cristão. Se bem que o melhor discernimento do crente lhe sugira ser inconveniente unir-se para toda a vida com uma pessoa que não partilha da fé, todavia, em 9 casos de cada 10, triunfa a inclinação. O declínio espiritual começa no momento em que se proferem os votos no altar. O fervor religioso é arrefecido e vão sendo derribadas, uma após outra, as fortalezas, até que se encontrem ambos unidos sobre a negra bandeira de Satanás. Mesmo nos festejos do casamento, o espírito mundano triunfa sobre a consciência, a fé e a verdade. No novo lar, não é respeitada a hora da oração. A noiva e o noivo preferiram-se um ao outro e despediram a Jesus. Que texto pesado, né? Cada um reflita sobre a seriedade desse ponto, e os jovens devem ouvir o próprio testemunho das pessoas que se arrependeram de terem entrado nessa condição de julgo desigual. Então, o jovem ele está predisposto a determinadas coisas, mas se ele for sábio, se ele quiser realmente, ele pode ficar livre de todos esses vacilos aí na sua caminhada, porque ele vai ter aconselhamento da Bíblia, dos testemunhos, dos pais, dos irmãos da igreja, de pessoas que passaram pela experiência, então tudo isso ele vai ter. Então fica a questão aí, né, da pessoa chegar ao ponto que aquilo que ela falava livremente, com prazer sobre a sua fé, agora ela pensa 2 vezes antes de falar algo sobre. Muito difícil a situação. Nós vemos que é muito difícil um casamento nessa situação de julgo desigual dar certo. E mesmo os que dão certo, ainda a pessoa passa por certas dificuldades, né? Aquele que quer seguir a Deus, que quer ir à igreja, muitas vezes encontra dificuldade, não encontra apoio por parte do parceiro. Então, é uma série de dificuldades que ele tem em sua vida, mesmo se ele conseguiu prosseguir com esse casamento. Aqui ainda nos fala que não é uma questão completamente inconsciente. A pessoa, ela ouve aquela voz da consciência dizendo que, olha, não vai dar certo isso. Mas a pessoa, ela passa por um processo de auto-engano. Ela fala, mas ele é muito bom, ou ela é muito boa, né? Como falou aqui, ele é até favorável. Só falta uma coisa, se tornar um cristão realmente. E a seriedade disso, às vezes até uma pessoa de fora, se ouve esse tipo de discurso que acontece dentro da igreja, a pessoa pode até se incomodar, falar que está fazendo algum tipo de discriminação com a pessoa. E o que acontece, o que estamos falando aqui, é tão sério no nível do seguinte: mesmo aqueles que não estão em julgo desigual, veja só, têm a mesma fé, frequentam a mesma igreja, pode dar errado ainda. Então, essa situação não está sendo garantida a certeza de sucesso, mesmo quando se faz tudo corretamente. Porque depende o quê? De 2 partes. E como a Suelen comentou agora há pouco, pode ser que a pessoa tenha sido um cristão verdadeiro durante um tempo, e pode ser que a pessoa deixe e o seu cônjuge não, permaneça fiel. E que dificuldade! Mas você entrar consciente, uma coisa é você surpreendido por uma queda lá na frente, mas agora você entrar consciente dessas diferenças, aí realmente é uma situação mais grave. Aqui nos fala então que é difícil, nesse caso, a pessoa ela manter o mesmo fervor religioso, e fala, vão sendo derribadas uma após outra as fortalezas. Então esse é o perigo. Começa às vezes o casamento em fidelidade, a pessoa continua guardando o sábado normalmente, mas aí a pessoa pode começar a racionalizar o seguinte: será que eu não posso fazer determinada coisa com meu marido, com a minha esposa no sábado? Será que é errado mesmo isso? E assim vai se levantando certos questionamentos, né?
e a pessoa não permanece firme na fé. 7ª pergunta. A princípio, como talvez se portará o incrédulo? Contudo, o que se dará logo adiante? No quarto testemunho para a igreja, página 505, e também na 506 e 507, nos dizem o seguinte: a princípio, talvez o incrédulo não manifeste oposição, quando, porém, é apresentado à sua atenção o assunto da verdade bíblica, para que o considere. Ergue-se imediatamente o sentimento: você casou comigo sabendo que eu era o que sou. Não quero ser incomodado. Daqui em diante, fique entendido que são proibidas as conversas sobre seus peculiares pontos de vista. Caso o crente manifestasse qualquer zelo especial com relação à sua fé, pareceria descortês para com aquele que não toma nenhum interesse na vida cristã. O crente raciocina que em seu novo relacionamento tem de conceder alguma coisa ao companheiro de sua escolha. São patrocinados entretenimentos sociais mundanos. A princípio, com grande relutância de sentimentos por parte do crente ao fazer isto, mas depois o interesse na verdade vai se tornando cada vez menor e a fé se transforma em dúvida e incredulidade. Ninguém haveria suspeitado que aquele outrora firme e consciencioso crente e consagrado seguidor de Cristo se pudesse tornar um dia duvidoso e vacilante. Que mudança ocorrida por aquele casamento imprudente! A menos que o crente, mediante sua firme adesão aos princípios, conquiste o impenitente, há de, como é o mais comum, ficar desanimado e vender seus princípios religiosos pela desvaliosa companhia de alguém que não tem ligação com o céu. Realmente muito séria a situação, muito triste, difícil, mostrando que é muito difícil para aquela parte fiel, aquela parte que está procurando servir a Deus e tem um julgo desigual com alguém que não faz parte do céu e que até falou para que não se fale mais nesse assunto. Você casou comigo sabendo que eu era assim. Então, não se fale mais nesses seus pontos de vista. Então, aqui diz que essa pessoa, a parte crente, o que pode acontecer com ela é ela ir se tornando cada vez mais distante. Ela vai cada vez abrindo mais brechas para aqueles divertimentos mundanos, em prol de ter um bom relacionamento com o seu companheiro. Ela vai então deixando os princípios e se distanciando da fé, embora ela tenha sido um dia muito fiel e zelosa. A pessoa chega à conclusão: eu tenho que ceder em algo. Então é difícil realmente essa situação, e aqui são conselhos para os jovens não seguirem por esse caminho. Por outro lado, eu sempre acabo querendo trazer o contraponto, porque também há aqueles que já estão nessa situação e não devem ser levados ao desespero também. Então há casos, como a irmã Ed falou, só que é a minoria dos casos, em que o impenitente se torna crente. Sim. Tem a história do jornalista, né, naquele filme Em Defesa de Cristo, é baseado num livro dele. Então o Lee Strobel, ele era incrédulo, ateu e tudo mais, e a esposa agora começou a querer virar crente. Os dois não eram. Ele fica revoltado, ele fica com ciúme da esposa. Então veja a que ponto chega. Mas ele por fim cedeu ao apelo do Espírito Santo. Foi difícil, foi uma busca racional pela fé, pela veracidade de Cristo, e ele acabou cedendo. Então realmente não pode haver o desânimo nesse ponto. A pessoa que está nessa condição pode reverter a situação, mas esse parecer não deve levar os jovens a tomar esse caminho. É esse que é o ponto aqui. Nós estamos falando de probabilidade do que acontece.
Então é muito semelhante a outros textos que Ellen White fala da situação da igreja. A igreja, ela quer atrair pessoas lá de fora para virem para a igreja, para se converterem, para de alguma maneira chamar a atenção delas. E aí no final das contas, o que acontece? Em grande parte das vezes, nesses esforços evangelísticos, Ellen White fala que em vez da igreja converter o mundo, o que acontece? O mundo converte a igreja. Olha só, quis tanto agradar, quis tanto ceder, cedeu até onde dava, aí daqui a pouco cedeu além do que deveria. Então é esse o receio, esse tipo de associação então se torna perigosa. Isso nós estamos falando a nível de relacionamento conjugal e a nível de igreja também. Então vemos como são semelhantes os assuntos realmente. E mesmo que essa pessoa não venha se converter, como seria o ideal, você está dizendo, aquela parte crente do casal, ele também não deve se desesperar ou desistir desse relacionamento. Ele tem que buscar, como em perguntas atrás falou, buscar fazer de tudo para que seja um relacionamento feliz, buscar fazer a felicidade do outro, claro, de forma que esteja de acordo com a vontade de Deus e não o contrário, mas procurar manter da melhor forma, porque realmente já foi tomado esse passo e agora o melhor que se pode fazer é seguir em frente, buscando da melhor forma possível essa união, fazer essa união durar. A 8ª pergunta: qual mandamento estão quebrando, caso os jovens não consultem os pais na escolha? Provérbios 15:32 nos diz: o que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 108. Devem os pais, você pergunta, escolher o companheiro sem atenção para com o espírito ou sentimentos do filho ou da filha? Eu lhe dirijo a pergunta como deveria ser. Deve um filho ou uma filha escolher um companheiro sem primeiro consultar os pais, quando tal passo pode afetar grandemente a felicidade dos pais, uma vez que tenham algum afeto a seus filhos? E deve esse filho, não obstante o conselho de seus pais, persistir em seguir o próprio caminho? Respondo positivamente: não. Não, mesmo que ele nunca se haja de casar. O 5º mandamento proíbe tal orientação. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eis um mandamento com uma promessa que o Senhor certamente cumprirá aos que obedecem. Os pais prudentes nunca escolherão para seus filhos companheiros sem o respeito para com os desejos deles. Então, qual o mandamento que é quebrado? Honra teu pai e tua mãe. O 5º mandamento, então, né? Mas aqui, por fim, diz também que os pais devem levar em consideração as preferências dos filhos. Esse conceito também é comentado por Ellen White no Patriarcas e Profetas. Por questão de espaço, não foi possível colocar todos os textos que gostaríamos, inclusive. E lá comenta, no caso do próprio contrato de casamento foi firmado de Isaac e Rebeca, em que Rebeca ela foi consultada se ela queria se casar. Né? Ainda que tem toda a situação à distância, ela realmente não conhecia Isaac e tudo mais, mas enquanto que os ímpios, eles davam os filhos em casamento sem qualquer escolha por parte dos filhos, os então que eram tementes a Deus deixavam essa prerrogativa aos filhos, numa palavra final, se aceitavam ou não a escolha dos pais. Então é interessante a gente ver esses detalhes, até mesmo históricos, né? E Rebeca viu então a mão divina em todos aqueles eventos, a providência divina, e aceitou então essa situação
de ir para a terra, então, distante da sua família, para se casar com Isaac, né? Então aqui tem um peso muito grande, né, sobre essa decisão unilateral dos filhos, é totalmente condenada aqui, né? Quão distante está o cenário hoje da sociedade mesmo na igreja. A gente tem que reconhecer abertamente que está longe dessa norma divina. Vamos agora para a 9ª pergunta. Até o que são afetados por causa dos casamentos precoces? Provérbios 16, 22. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. Temos aqui textos do Ciência do Bom Viver 358 e do Mensagens aos Jovens 453. Diz o seguinte: antes de assumir as responsabilidades que o casamento envolve, devem os jovens ter na vida prática uma experiência que os prepare para os deveres e encargos do mesmo. Casamentos precoces não convém. Relação tão importante como seja a do casamento e tão vasta no alcance de seus resultados não deve ser assumida precipitadamente, sem suficiente preparo e antes de se acharem bem desenvolvidas as faculdades mentais e físicas. Os casamentos precoces produzem grande parte dos males que predominam hoje. O casamento que se faz demasiado cedo não promove nem a saúde física nem o vigor mental. Neste assunto, exerce-se muitíssimo pouco a razão. Muitos jovens procedem segundo o impulso. Este passo, que os influencia seriamente para o bem ou para o mal, e que será por toda a vida uma bênção ou maldição, é muitas vezes dado precipitadamente, sob o impulso do sentimento. Muitos há que não dão ouvidos à razão ou à instrução de um ponto de vista cristão. Então, esse passo tão sério que vai causar mudanças para a vida toda, é para ser dado rapidamente, precipitadamente? Como que funciona? Ele tem que ser muito bem pensado, muito bem calculado. Então, até o que são afetados por causa do casamento precoce? Então, nós vemos aqui a questão da saúde física, o vigor mental, está envolvido também aqui, nesse caso de casamentos precoces, pode ser danoso, né? E aí nós vemos que realmente não é assunto para ser tomado tendo por base impulsos, paixões, de forma alguma. A pessoa tem que pensar no futuro, não é só o imediato. 10ª pergunta: qual é um dos meios mais eficazes de arruinar a utilidade de rapazes e moças? Bom, se é assim, certamente Satanás está por detrás disso, né? Ele vai procurar atrapalhar, se é um meio eficaz. Então, Lar Adventista, página 43. Caso aqueles que pensam em casar-se não queiram fazer amargas, infelizes reflexões depois do casamento, precisam torná-lo objeto de considerações sérias, atentas agora. Dado precipitadamente, esse passo é um dos meios mais eficazes para arruinar a utilidade de rapazes e moças. A vida se torna um fardo, uma maldição. Pessoa alguma pode, com mais eficácia, estragar a felicidade e a utilidade de uma mulher e tornar-lhe a vida mais pungente fardo que seu marido. E ninguém pode fazer a 100ª parte para despedaçar as esperanças e aspirações de um homem, para lhe paralisar as energias e arruinar-lhe a influência e as perspectivas como sua própria esposa. É da hora de seu enlace matrimonial que muitos homens e mulheres datam seu êxito ou fracasso nesta vida e suas esperanças de existência futura. Então, anteriormente, chegou-se a falar, mesmo que a pessoa acabe o quê? Não se casando, no final das contas. Ainda é preferível
do que um mau casamento. O resumo da história é esse, do que está dizendo aqui, né? Como que a vida pode se transformar num fardo. E um pode causar o fardo do outro, né? E as recriminações mútuas e assim por diante. Você ter o seu maior inimigo no seu cônjuge, aqui diz. E justamente ele sabe exatamente como te espezinhar, né? No que ele pode fazer para te deixar triste e vice-versa. Então, a pessoa que mais te conhece, ele pode usar isso para o mal. Então, aqui pergunta, né? Qual é um dos meios mais eficazes de arruinar a utilidade de rapaz e moça? É um casamento errado, um casamento antecipado, precipitado, que pode acabar com a alegria na hora do altar, aqui diz, né? Então, esse sim no altar, ele está selando o destino, seja para o bem ou seja para o mal. Pergunta de número 11. Quais qualidades serão buscadas na escolha da futura esposa? Provérbios 18, 22. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Lar Adventista, página 46, então. Eis algumas coisas que devem ser consideradas. Trará aquela a quem desposais felicidade ao vosso lar? É econômica ou há de, quando casada, gastar não somente todos os seus rendimentos, mas todos os vossos, para satisfazer a vaidade, o amor da aparência? São seus princípios corretos nesse sentido? Possui ela agora alguma coisa de que possa depender? Sei que no espírito de um homem absorvido pelo amor e pensamentos de casamento, essas perguntas serão varridas para longe como de nenhuma importância. Essas coisas, no entanto, devem ser devidamente consideradas, porquanto têm que ver com vossa vida futura. Em vossa escolha de uma esposa, estudai-lhe o caráter. Será ela paciente e laboriosa? Ou deixará ela de cuidar de vossa mãe e de vosso pai, justamente ao tempo em que eles necessitam de um filho forte em que se apoiarem? Ou há de ela afastar esse filho do convívio deles, a fim de levar avante seus planos e servir a seu prazer, deixando o pai e a mãe que, em vez de ganharem uma filha afetuosa, perderam um filho? Então são perguntas que muitas vezes nós, quando estamos nesse ímpeto de casamento, apaixonados pelo marido ou pela esposa, nós não queremos nos fazer essas perguntas, mas fazem muita diferença, são muito importantes e vão fazer parte do seu cotidiano. Então aqui está falando da esposa, né? Perguntar se ela é econômica, se ela é laboriosa, se ela vai cuidar dos seus pais quando for necessário ou não vai querer, se ela vai ser uma filha ou vai fazer com que seus pais percam um filho, e vice-versa também, né? Deve se perguntar se a quem você está querendo de marido, se ele é econômico, se ele vai cuidar dos seus pais, se ele vai gastar tudo que vocês têm. Então, são perguntas racionais que muitas vezes, quando se fala do coração, assuntos do coração, não se pensa racionalmente, mas deve se pensar em todos esses aspectos antes de tomar esse passo da escolha da esposa ou do marido. E aí é necessário a gente falar de uma coisa séria. Mesmo dentro da igreja, talvez você pode fazer uma escolha errada. Talvez a pessoa é apenas um filho, uma filha de pais crentes, mas não é de fato. Ou pode ser que vocês sejam de uma educação tão diversa, de personalidade tão diferente, será que isso não vai causar conflitos, atritos no casamento? Então tudo isso deve ser pensado realmente. 12ª pergunta. E na escolha do futuro esposo? Provérbios 26, 12, 29 e 20 dizem o seguinte, 26, 12: Tens visto o homem que é sábio a seus próprios olhos?
pode-se esperar mais do tolo do que dele. Muito interessante. E o 29:20, tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para este. Provérbios sempre nos trazendo muita praticidade, né? Então, mostrando que aquele que é sábio aos seus olhos e aquele que é precipitado no falar é complicado. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 362. Antes de dar a mão em casamento, deveria toda mulher indagar se aquele com quem está para unir seu destino é digno. Qual é seu passado? É pura sua vida? É o amor que ele exprime de caráter nobre, elevado, ou é simples inclinação emotiva? Tem os traços de caráter que a tornarão feliz? Poderá ela encontrar verdadeira paz e alegria na afeição dele? Ser-lhe-á permitido a ela conservar sua individualidade ou terá de submeter seu juízo e consciência ao domínio do marido? Como discípula de Cristo, ela não pertence a si mesma, foi comprada por preço. Pode honrar as reivindicações do Salvador como supremas? Serão conservados puros e santos o corpo e a alma, os pensamentos e propósitos? Essas perguntas têm influência vital sobre o bem-estar de toda mulher que se casa. Então fica aqui algumas perguntas e já é desmascarada aquela teoria que, olha, a mulher é submissa ao marido e ela vai seguir a fé do marido ou coisa que o valha. Isso é falso. Diante do julgamento divino, cada um individualmente será apresentado. Então aqui não adianta, o marido não vai salvar a esposa não vai salvar o marido. Cada um terá que prestar contas de si mesmo. Então, em questões de consciência, a mulher ela tem que ter a sua individualidade, sem dúvida. Exatamente. Então, de novo, né, as perguntas aqui são mais encaminhadas ao marido, mas podem ser feitas também para o caso de uma mulher, né? Fala do passado, se há pureza, se realmente o que está sendo exprimido realmente é algo elevado ou é uma mera inclinação momentânea, né? Então tem várias perguntas aqui reflexivas que todo jovem, toda jovem tem que levar a sério realmente para ter um resultado positivo lá na frente. Assim fica concluída essa lição muito importante, nos dando aspectos tão importantes que nós devemos olhar na escolha do nosso parceiro, do nosso cônjuge, e que esse casamento, se vier a ser concretizado, seja para honrar a Deus e para trazer felicidade à vida daquele que tomou essa decisão. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.